Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha em artigo e numeral, certo? A gente vai ver essas duas classes de palavras juntas porque elas são simples de definir, simples de classificar. E a gente vai ver um pouquinho de regra de uso ali, mas são duas classes de palavras simples, certo? Deixa eu botar aqui na tela. A gente vai começar pelo artigo e já começando pela definição segundo Celso Cunha. Dá-se o nome de artigos às palavras o, daí tem as variações a, os e a, e também um, com as variações uma, uns e umas. E se antepõe o substantivo para indicar conhecimento ou desconhecimento do mesmo. Então, ó, separei uns dois exemplos aqui para vocês terem uma noção do que é o artigo. Então, quando eu digo assim, ó, na oração, conversei com a professora hoje, eu indico ali, ó, o artigo é a, e vocês podem ver que esse a dá a noção de que entre os interlocutores, eles é conhecida a professora, certo? E a gente tem ali também outro exemplo, ó, conversei com uma professora hoje. A gente vê que o artigo é uma e não tem total conhecimento que é a professora, um dos dois, ou os dois. Basicamente, a gente tem essa separação. Essa é a principal função do artigo, como a gente vai dar uma olhadinha. E é fácil de identificar. Vamos lá, vamos entrar então nas classificações. Tenho duas, tá? Bem tranquilo. Começando pelo definido, o artigo definido quando se trata de um ser já conhecido do leitor ou do ouvinte, seja por ter sido mencionado antes, seja por ser objeto de um conhecimento de experiência. Ou seja, o artigo definido é o que define, certo? Então, se eu uso o artigo definido, é porque é conhecido já o substantivo que eu vou me referir. Quando eu digo ali, ó, levante-se e pegue o caderno, eu estou indicando exatamente algum caderno definido já. Então já é de conhecimento de quem eu estou dando a ordem, que é conhecido o caderno. Por isso que ele é o artigo definido, ele define, ele restringe aquele objeto, certo? Que é conhecido ou por ter sido citado ou por já se ter uma experiência daquilo. E eu tenho também o indefinido, trata-se de representante de uma espécie ao qual não se faz menção anterior. Ou seja, o definido é quando tu sabe o que é e o indefinido é quando tu não sabe o que é. Levante-se e pegue um caderno. Quando eu digo um caderno, pode ser qualquer um caderno, não estou especificando qual seja. Por isso que ele é indefinido. Na forma simples, eu separei essa tabelinha aqui, ó, a gente tem a flexão do artigo já aqui também. Tanto definido e indefinido, eu vou flexionar em número e em gênero. Então ali, ó, do masculino do artigo definido, eu tenho no singular o e no plural os. E do feminino, no artigo definido, eu tenho a e no plural as. Indefinido um, plural uns, e feminino uma, plural umas. Tranquilo. Então, nessas orações aqui, ó, tínhamos o hábito de ajudar as pessoas. Nessa primeira oração, eu tenho dois artigos, como a gente pode ver. Eu tenho o, que é o artigo definido masculino no singular, e eu tenho o as, que é o artigo definido feminino no plural. Então, ali são os dois, ó, o e as. Tinha o hábito de ajudar as pessoas, os dois definidos. E na segunda oração, eu tenho ali, ó, uns alunos atrapalharam o andamento, apesar de umas colegas acharem... Bom, tenho dois artigos indefinidos. O primeiro ali, ó, o artigo indefinido uns, que ele tá no masculino e no plural, e umas que tá no feminino e no plural também. Então ali, ó, dois indefinidos, como a gente pode ver. Uns alunos, não se sabe exatamente quem, apesar de umas colegas, ou seja, eu tô indefinido, não se dá a exatidão de quem é. A gente também tem as formas combinadas. O que seriam as formas combinadas? É quando a gente pega as preposições ali, ó, a, de, em e por, e combina com os artigos. Eu separei uma tabelinha aqui, ó. Quando a gente tem essa forma combinada com os artigos definidos, eu posso ver aqui, ó, que quando eu junto a proposição a com o artigo o, eu tenho ao, de com o, eu tenho do, em com o, eu tenho no, e por, que é o antigo per, com o, eu tenho pelo, certo? E assim por diante. Eu queria destacar aqui com vocês, ó, quando eu tenho a junção da preposição a com o artigo a, eu tenho a crase, que é o a com acento grave, que é esse aqui. Esse aqui ele rende uma aula só dele. Ele tem bastantes regras específicas só disso aqui. Mas só para vocês saberem, o a ocorre crase quando eu tenho a junção da preposição a com o artigo a e também o plural dos dois, certo? E o restante ali eu tenho a junção das preposições com os artigos. Por exemplo ali, ó, quando eu dou para vocês a oração, estávamos à espera do cantor na arquibancada. Eu tenho formas combinadas ali do artigo definido. Eu tenho ali, ó, a primeira, que é estávamos à espera. Esse aqui, ó, eu tenho ele pela junção da preposição a e com o artigo a. Isso vem de uma locução adverbial. E eu tenho aqui, ó, também o do, que é a junção da preposição de mais o artigo o. E segue ali, ó, cantor na arquibancada. Nesse caso eu tenho a junção da preposição em com o artigo a. Segue o barco. E eu também tenho as formas combinadas com os artigos indefinidos, que contraem a preposição em e de, originando ali, ó, quando eu junto em com um, fica no um, de com um, fica do um, e assim por diante, certo? A junção com de é menos usual hoje em dia, a gente usa muito mais a junção com a preposição em. Nessa oração, tomara que sua ambição transforme-se num sim. Eu tenho a junção ali, ó, no num, que é a junção da preposição em, mais o artigo indefinido masculino um. Num.
Então, pessoal, a parte interessante dessa aula, a gente já viu ali, é fácil de definir, é fácil de achar, e quando tu aprende ali quais preposições podem se juntar com os artigos, aquela parte ali é tranquilo, certo? A principal intenção dessa aula é ensinar o uso do artigo, porque tem vezes que a gente não pode fazer essa combinação e tem vezes que a gente não pode nem usar o artigo. Como eu falei ali, o artigo ele é usado ligado sempre ao substantivo, mas tem vezes que a gente não pode fazer essa ligação, como a gente vai ver aqui agora. Então a primeira regra que eu queria passar para vocês é que não se pode combinar preposição com artigo antes de nomes de jornais, livros, revistas, contos ou poemas que já tem um artigo no seu nome. Por exemplo, ali nas duas orações que eu pus de exemplo. Ó. Camões é o autor dos Lusíadas. Por que eu não posso fazer isso? Porque o nome do livro é Os Lusíadas. Eu não posso pegar esse os, que já é do nome Os Lusíadas, e juntar com a preposição de. Então eu tenho duas formas de corrigir isso aqui. Eu posso ou falar Camões é o autor de Os Lusíadas, que daí eu separei a preposição de do artigo o do nome composto Os Lusíadas. Esse o, na verdade, é maiúsculo, tá? Fica aqui corrigindo. Ou eu podia também usar um apóstrofo, que ficaria assim, ó. Esse apóstrofo serve para dizer que esse de, na verdade, é uma preposição. Só que aqui eu suprimi o e da preposição de. Só para isso que serve, tá? Não é muito usual, mas as gramáticas permitem fazer esse uso do apóstrofo nesses casos, certo? E eu tenho também aqui esse exemplo, ó. A notícia saiu no Globo. Qual é o nome do jornal? O Globo. Então eu não posso fazer essa combinação de preposição mais artigo. Eu tenho que fazer assim, ou eu separo a preposição do artigo, certo? Fica ali em O Globo, ou eu posso fazer a mesma coisa que fiz no primeiro. Eu posso botar o N, que é para dizer que é da preposição em, apóstrofo, para dizer que eu estou suprimindo o em, certo? E juntar com o, que também daria na mesma, ficaria a mesma compreensão. Em palavras que funcionem como sujeito do verbo. Nesse caso aqui a gente erra bastante, ó. Está na hora do garoto arrumar um emprego. Por que eu não posso usar aquele do? Porque garoto é o sujeito do verbo arrumar. Eu não posso fazer a combinação de preposição mais artigo quando o substantivo ao qual se liga o artigo é o sujeito do verbo. Então eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz ali antes, ó. Eu separo preposição de artigo. Eu sei que do é a junção de de mais o, eu vou separar. Eu digo está na hora de o garoto arrumar um emprego. Separei a preposição do artigo. Bem tranquilo, tá? Se tu tá em dúvida quem é o sujeito, só vê assim, ó. Qual é o verbo? Nesse caso, o verbo arrumar, certo? Quem é que tá arrumando? Garoto. Por isso que ele é o sujeito do verbo, fechou. Eu não posso fazer a combinação de preposição mais artigo antes do sujeito do verbo. Eu nunca posso usar artigo antes ou depois do pronome relativo cujo, cuja, cujos ou cujas, tá? Então ali, ó, esta é a garota a cuja casa iremos. Eu não posso usar nem esse a antes do cuja e nem depois. Então, sempre antes ou depois de cuja, pronome relativo, eu não posso usar artigo. Depois do numeral ambos, eu sou obrigado a usar o artigo quando sabe-se qual é o substantivo a que se refere o numeral ambos. Por exemplo, ali, ó, eram centenas de pessoas de ambos sexos. Ambos o quê? Sexos. Então eu sou obrigado a botar aqui, ó, ambos os sexos. O substantivo sexo está sendo determinado pela palavra ambos. Eu sou obrigado a botar o artigo aqui, certo? E ele é sempre facultativo antes de pronome relativo. Eu posso dizer, ele é meu irmão ou ele é o meu irmão. Aqui eu tenho uma diferença de sentido, ó. Certo? Eu posso dizer, ele é meu irmão, mas eu posso dizer também, ele é o meu irmão. Só que, quando eu digo, ele é meu irmão, fica subentendido que eu tenho mais de um irmão. E quando eu digo, ele é o meu irmão, como um artigo define o meu irmão, eu estou definindo que ele é meu único irmão. Entendeu? Como um artigo pode fazer diferença no sentido da frase, é por isso que é bom saber qual é o definido e qual é o indefinido. Então é proibido o uso do artigo antes de pronome de tratamento. Eu não posso falar assim, ó, preciso conversar com a vossa senhoria. Apesar de ser bonito, tá errado. Por quê? Porque eu não uso antes de pronome de tratamento, certo? Você, vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnitude, não pode ter o artigo antes desses pronomes de tratamento. É proibido também usar artigo antes de nome de mês, certo? Eu não posso usar o artigo. Em o maio a gente já não faz, no maio também não existe. Só que tem uma exceção, tá? Quando tu qualifica esse mês, aí tu pode usar o artigo definido ou indefinido. Quando eu digo assim, ó, era um setembro puro. Ó, por que eu posso usar esse artigo indefinido antes do mês de setembro? Por que eu tô qualificando o setembro puro? Tô dando uma qualidade a setembro. Então, como eu qualifiquei, aí sim eu posso usar um pronome, eu posso usar um artigo, certo?
esse caso é bem específico, antes das palavras terra, palácio, distância, plenário, casa e cartório, eu não posso usar artigo antes deles, certo? Quando o explorador chegou à terra, eu não posso usar aqui o artigo, por isso que aqui não é um A craseado. Vou a palácio jantar com o governador, apesar de estar estranho, tá certo, ó. Como é que a gente fala normalmente? Vou ao palácio, mas por que eu não posso usar ao palácio? Lembra que eu falei que ao é a junção de preposição mais artigo? Mas como antes de palácio eu não posso usar artigo, então eu não posso ter essa combinação também, já que não tem um artigo antes do substantivo palácio. E vou a casa e já volto, não tem acento grave, por quê? Porque aquilo ali é só uma preposição e não um artigo. Só que tem um detalhe nisso aqui, ó. Quando eu especifico qual é a terra, qual é o palácio, qual é a distância, qual é a casa, qual é o cartório, aí sim eu posso usar artigo antes deles. Então quando eu digo assim, ó, o explorador chegou às terras tupiniquins, aí sim. Por que aqui tá com acento grave? Porque ocorreu a crase. Porque aqui eu tenho a preposição, a mesma que tem aqui, só que aqui eu também tenho o artigo. Por quê? Porque terras tupiniquins, esse tupiniquins está especificando que terra que é. Aí eu posso usar o artigo antes. Por isso que ocorreu uma crase, porque eu tenho a junção de uma preposição mais um artigo. Vou ao palácio do governador. Por que aqui eu tenho a junção de preposição a com o artigo o? Porque eu especifiquei qual é o palácio. É o palácio do governador. Então, palácio do governador, eu posso usar o artigo antes de palácio. Vou à casa dos meus pais também. Estou especificando qual é a casa. Então, eu posso fazer a junção do artigo mais a preposição a. Certo? Então o artigo era isso, é pouquinha coisa, certo? É mais a gente focar ali naquelas regras de uso. E eu tenho aqui também um numeral que é muito pouca coisa, por isso que eu deixei junto. Basicamente, numeral é a palavra que indica ou quantidade ou o lugar que elas ocupam numa série. Então ali eu tenho, ó, comprei 1 kg de carne. A gente pode ver que esse 1 é a quantidade de quilos que eu comprei de carne. Então por isso que é o numeral. E eu tenho aqui também, ó, meu amigo classificou-se em primeiro. Esse primeiro, ó, é o lugar que ela ocupa numa série. Foi o primeiro. Então vamos lá, vamos para as classificações agora e flexões do numeral. É bastante coisa nesse quadro aqui, mas é um resumão, é bem tranquilo. A gente tem os cardinais, que são basicamente os números que a gente usa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil, 2 mil, 3 mil, 30 mil, certo? Os números básicos a gente chama de cardinais. Então ali, ó, desafiou dando 3 passos à frente. Ó, 3 não é quantidade, então a gente chama de cardinal, tranquilo. Ele flexiona em gênero, tá? O 1, o 2 e centenas a partir do 200. Esses flexionam em gênero. Então eu posso dizer 1, ou eu posso dizer uma, ou eu posso dizer também 2, ou eu posso dizer 2, 200, 200, 300, 300. Então flexiona em gênero. E ele também flexiona em número, quando eu digo milhão, bilhão ou trilhão. Por exemplo, 2 milhões, 20 trilhões, 20 milhões. Então eles também flexionam em número. O ambos ele substitui o quê? Os dois, certo? Ou seja, as duas partes. Então ele flexiona em gênero. Eu posso dizer ambas as mãos, ambos os pés, certo? Ou seja, os dois pés, as duas mãos. Tranquilo isso aqui. Ordinais. Ordinais, como o próprio nome expressa, é ordem, sucessão de seres ou objetos numa dada série. Então, foi lançada a primeira edição do livro, ó. Primeira. Não está dizendo a ordem, a primeira numa série? Primeira, segunda, terceira. Então, isso é ordinários. Vem de ordem. Flexiona em gênero e número, os ordinais no caso, 1, 2 e centenas a partir de 200, mesma coisa ali. Então eu posso dizer primeiro ou primeira, ou eu posso dizer vigésimo, vigésima, ou eu também posso usar o plural deles. Multiplicativos indicam o aumento proporcional da quantidade, ou seja, a sua multiplicação. Então, recebeu o dobro do esperado é 2 vezes mais. Por isso que eles são multiplicativos, é autoexplicativo essa parte. Quando eles são usados como adjetivos, eles podem flexionar em gênero e número. Ó, tomou o remédio em doses duplas. Esse duplas está adjetivando o substantivo dose, certo? Então, ele pode flexionar em gênero e número. Por que é duplas? E está concordando no feminino aqui em gênero com doses e também em número com doses, que está no plural. Dúplice, tríplice e etc. variam apenas em número. Deram alguns saltos tríplices. É sempre só em número. Os fracionários exprimem diminuição proporcional à quantidade, ou seja, a sua divisão. Já pagamos a metade da dívida. É autoexplicativo também. 1/3, 1/4, 1/12. Tudo que se refere à diminuição proporcional, ou seja, a sua divisão, vai ser fracionário. Eles concordam sempre com os cardinais, certo? Se eu digo assim, ó, 1/3, o cardinal ali é 1, então o terço vai concordar com 1. Se eu digo assim, ó, eu escrevi 2/3 do livro. Ele sempre vai concordar com o cardinal que vem antes dele.
E o meio concorda com a quantidade a que se expressa, certo? Andou 2 léguas e meia. Por que que é meia? Porque tá concordando com léguas. Isso em quantidade, tá? É bem importante. É diferente de advérbio, porque advérbio aí ele não flexiona. Você viu assim, ó, eles estavam meio tristes. Por que que esse meio não é meios tristes? Porque ele é um advérbio, aí ele não flexiona. Nesse caso aqui, como numeral, expressando quantidade, certo? Nesse caso fracionário, aí sim ele vai flexionar e concordar com a palavra que ele se refere. E a gente tem algumas regras bem básicas de uso do numeral, certo? Designação de papas, reis, imperadores, séculos, partes de uma obra. Quando o numeral vier depois do substantivo, tá? Isso é bem importante. Usa sempre ordinais até o 10º. A partir do 10º, aí tu vai falar, vai pronunciar em cardinais. Por exemplo, aqui, ó. Eu digo João Paulo II, canto 10º, século 8º, certo? Por quê? Porque os numerais, eles vêm depois do substantivo. Até o 10º, eu vou falar como ordinal, se ele vier depois. Certo? E se ele vier depois do substantivo e for acima de 10, aí eu vou falar como cardinal. Então, ó, João Paulo 13, Luiz 16, Tomo 15. Dá de ver essa diferença? Então, até o 10 eu vou falar como ordinal e depois do 10 eu vou pronunciar como cardinal. Então, quando ele antecede, vai ser sempre em ordinal, certo? Essa regra aqui que eu passei para vocês é quando vier depois. Quando vier antes, vai ser sempre em ordinal. 20º século, 3º ato, 6º canto e assim por diante. E quando for sobre leis, falar sobre artigos, ele vai ser usado ordinal até o 9º e cardinal a partir do 9º, certo? Então do 10 em diante. Pode confundir um pouquinho aqui, certo? Porque nesse caso aqui é até o 10. Então a gente fala até o 10º em ordinal e depois em cardinal, 11, 12, 13. E aqui em leis, a gente vai até o 9º. Depois a gente vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 9º, 10, 11, 12, se referindo à lei, decreto, portais, ou seja, artigos, certo? Nesse caso aqui é diferente do primeiro. Certo? Então, pessoal, era isso, tá? Uma aula bem curtinha, bem simples. O assunto é bem tranquilo. Vocês podem dar mais uma olhadinha na videoaula. Vocês vão fazer o exercício que vai ser proposto para vocês. E pode dar uma aprofundada nos links que eu vou deixar aqui embaixo, tá? É um assunto bem tranquilo. É fácil de definir, é fácil de classificar, é fácil saber flexionar. Só que é importante para te saber, como eu já falei ali, principalmente na parte do artigo, porque muda totalmente a interpretação de quando tu lê, principalmente com um artigo definido ou um artigo indefinido. Certo? Então, pessoal, muito obrigado, viu? E bons estudos.